Tiago, capítulo 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, na semana passada, nós já oramos, né? Poder sentar, quem está de pé. Nós demos início à exposição desse versículo. E falamos sobre dois aspectos aqui, a respeito da prática da palavra, que é o tema central desse bloco de pensamento que vai do 19 até o 27. Nós falamos na semana passada sobre a atitude que nós precisamos ter em relação à palavra de Deus. Inclusive, o texto, ele chama a atenção para isso, né? Aquele que atenta bem. Então, a ideia aqui, que falamos na semana passada, é de alguém que examina com profundidade, ou seja, quem debruça sobre o texto sagrado. Não uma leitura superficial, mas uma busca intencional de compreensão, e essa busca com compreensão terá como resultado a nossa transformação. Meus irmãos, a transformação que a palavra de Deus ela executa ou realiza na nossa vida é uma transformação homeopática, é uma transformação paulatina, ou seja, ela é devagar, não é num passe de mágica. Acontece com algumas pessoas uma mudança brusca, mas o normal seria uma transformação gradual. Então, se o normal é uma transformação gradual mediante um compromisso com essa palavra, quem dirá se nós não tivermos um compromisso fiel com a palavra de Deus? Aí que a transformação se torna mais lenta mesmo. Inclusive o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Paulo, ele fala, escrevendo a uma de suas igrejas, se não me engano, a igreja de Corinto, ele fala a respeito da necessidade que ele chegou para alimentá-los com um alimento sólido, mas ele, dentro de uma análise, de uma observação, ele viu que os seus ouvintes necessitavam de leite. Ou seja, ele estava dizendo que a palavra ela estava sendo observada, sim, mas não de uma forma fiel. Por isso, o desenvolvimento estava atrasado, estava mais lento do que o natural. Então, é necessário que haja uma atitude correta diante da palavra de Deus. Foi o que falamos na semana passada. O outro tópico que nós averiguamos foi que a prática constante da leitura, do estudo, do examinar a palavra de Deus, e a palavra examinar aí traz a ideia de ruminar, que é essa prática do boi, né? O cavalo não rumina, mas o boi rumina. Por isso que o esterco do cavalo não serve para a agricultura. Porque é um esterco pobre, é um esterco ácido demais. Mas o do bovino, ele serve porque é um esterco trabalhado. O boi é um animal que rumina. O ruminar aí, eu sei que os irmãos já sabem o que é voltar a deglutir aquilo e mastigar novamente. E a necessidade do ruminar do boi é por causa da sua alimentação que é pobre em minerais. Por isso que o criador precisa colocar minerais no coxo. Mas o animal naturalmente ele rumina para tentar absorver o máximo do alimento que ele está consumindo. Então a ideia é essa. Nós precisamos de estar diante da palavra de Deus e conhecer a natureza dessa palavra. E aí ele vai chamar a palavra de lei perfeita, lei da liberdade. E a lei aí é uma revelação especial de Deus, refletindo o caráter do autor. Comentamos também que essa lei, ela possui vários e diferentes nomes para indicar
que a lei é um sinônimo que aponta para a inteira revelação especial de Deus à humanidade. Por isso que Tiago vai chamá-la de lei perfeita, porque aponta para a completude da revelação de Deus. Não é apenas a lei de Moisés, embora Tiago tenha um pano de fundo judaico, mas era a revelação plena de Deus. Não era apenas a Torá mosaica, mas sim a devida revelação completa da vontade de Deus, conforme ensinada por Jesus. E João vai expressar sobre isso. Comentamos isso a semana passada. João, lá no capítulo 1, verso 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Paulo também vai declarar isto à igreja de Corinto, quando ele vai dizer que, estando já manifestos, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não somente com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no seu e no meu coração. Portanto, nós precisamos vivenciar essa palavra. Precisamos nos alimentar dela. Precisamos nos vestir dela. Precisamos respirar a palavra de Deus. Esse desafio que muitos, acredito que devem achar, eu não digo só aqui, mas de uma maneira geral, principalmente quem ouve, parece engraçado, né? A pessoa pegar e falar assim: você deve esvaziar a sua mente, pegar tudo que está na sua mente, jogar num saco plástico, cuspir, jogar fora, ainda botar fogo, e encher a sua cabeça oca, que é a palavra que o pastor Cleilson usa, de Bíblia. Irmãos, eu disse isso aqui uma vez, nós precisamos desocupar a nossa mente, que é o que ele diz, desocupar a nossa mente de tudo aquilo que não presta desse mundo, e ocupá-la com as coisas de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ter na nossa mente o que está lá no alto, pensar nas coisas do alto. Precisamos vivenciar a palavra em nossas vidas, porque essa é uma característica da aliança da graça de Deus. Lá no Sermão do Monte, nos capítulos de 5 a 7, Jesus interpreta a lei de forma mais profunda, buscando vivenciar como fruto de um coração transformado, não somente uma conduta externa. E aí Tiago vai chamar a lei também de lei da liberdade. A lei para os homens é falta de liberdade, é não deixá-los fazerem o que quer, porque se fosse assim, aconteceria em todo o Brasil o que aconteceu no Espírito Santo, acredito que no ano de 2017, quando a polícia militar lá entrou de greve. Pessoas que não precisavam, donas de caminhonete, donas de casa, pessoas que tinham uma vida financeira normal, pegaram a sua caminhonete, deram a ré em cima da vitrine de loja de departamento e saíram roubando televisão. Pessoas que não precisavam, que não eram meliantes, que não eram bandidos, mas aproveitaram que a polícia militar não estava na rua para vigiar, para fazer o chamado policiamento ostensivo, para oferecer segurança ao comerciante. O dono da caminhonete, que não precisava, jogou a sua caminhonete contra a vidraça de uma loja e pegou a televisão e levou para casa. Isso se chama anomia, ou seja, falta de lei. O homem naturalmente é assim. Agora, a lei dos homens veio trazer restrição, mas a lei de Deus veio trazer liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Ser escravo do pecado e da morte era uma marca da era antiga de Adão, o qual ele, Paulo, pertencia. Não somente ele, mas eu e você. Mas em Cristo ele percebe que está liberto e sob uma nova autoridade, a do Espírito de Deus. Mas nós só teremos clara essa consciência na nossa mente se internalizarmos a palavra de Deus, se buscarmos de forma correta a palavra de Deus. Por isso nós precisamos, queridos, através da prática, sermos o quê? Perseverantes nessa palavra. É o que vamos tratar a partir daqui, nessa noite. O texto vai dizer: e nela persevera.
Nela, ele é continuamente praticante. Ele persevera na vigilância dessa palavra, na prática desta palavra, na leitura dessa palavra. O termo grego aqui para perseverar é paramenon, que implica em continuar firme, permanecer constante. Meus irmãos, não basta um contato ocasional com a palavra de Deus. É necessário constância e consistência. Muitos começam bem. Esse ano eu vou começar a leitura da palavra de Deus, vou ler aqui de Gênesis e vou continuar perseverante, e vou lendo, até eu quero esse ano ler a Bíblia. Eu acho que antes de terminar o mês de maio, muitos param, ou se não para antes. Se nós não tivermos prática da leitura da palavra de Deus, nós não podemos começar do livro de Gênesis. Nós temos que começar dos evangelhos, conhecendo o ministério de Jesus, lendo os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, os sinóticos, que são os evangelhos parecidos, né? Que é o que significa essa palavra. Depois o evangelho de João. Aí depois que tivermos ali a leitura, fizemos a leitura, passamos para Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, a partir da implantação dela em Cristo. E aí vamos adentrando as cartas do apóstolo Paulo. Se quisermos fazer uma leitura dinâmica, distribuída por toda a Bíblia, então nós poderíamos dividir da seguinte forma: ler 2 capítulos do Velho e 1 capítulo do Novo, e ir marcando num controle de leitura, anotando as dúvidas. É assim que nós vamos perseverar, vamos dar continuidade. Com o quê? De que forma? Através de uma maneira sistemática, de uma maneira planejada. É necessário que haja constância. A vida cristã é uma jornada de obediência, não somente por um momento, mas uma obediência contínua, não em um evento único. Jesus, ele declara ali, sendo usado, ou usando, na verdade, João, no capítulo 15 do seu evangelho, no verso 7, ele vai dizer: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, é necessário permanência dessa palavra em nós. Para que essa palavra permaneça, eu preciso ter constância com ela. A gente consegue perceber quando uma pessoa não tem constância com a palavra de Deus, por 2 aspectos. Primeiro, quando não consegue localizar os livros da Bíblia. Segundo, quando a leitura é uma leitura atabalhoada, ou seja, nos trupicões, não tem um contato diário com a leitura. Eu não consigo ler direito, leio atabalhoadamente e não consigo identificar os livros na Bíblia. É vedado ao crente de pelo menos 1 ano de conversão não saber pelo menos o básico dos evangelhos. Agora tem crente que está numa caminhada há bastante tempo e não sabe localizar os livros na Bíblia. Nem quando a Bíblia tem lá o índice de dedo aqui, ó. Nós precisamos, irmãos, ter contato com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que alimenta você, a mim e a você, que te fortalece, te dá estrutura para avançar na vida cristã. A vida cristã não é fácil, irmãos. É de desafio. Eu tenho certeza que, como já falamos aqui muitas vezes, se nós entregarmos o microfone para cada um dos irmãos, os irmãos terão testemunho, N testemunhos, para contar acerca das dificuldades de se levar adiante o Evangelho. Principalmente quando nós estamos diante de problemas relacionais. A vontade que dá é pegar o pescoço do outro e torcer. Mas é a partir de uma prática da palavra de Deus que ela nos controla, somos controlados pela nova natureza, mas a nova natureza precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Porque senão sempre a nossa velha natureza vai comandar as nossas decisões. Por isso que nós estamos diante de um versículo claro aqui, ó.
aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Deus tem promessas para nós, mas essas promessas são condicionais. E aí eu me lembro aqui que desse púlpito, não somente aqui, mas também na sede, o pastor Gildo disse, numa oportunidade recente que ele esteve aqui, existem, meus irmãos, bênçãos presas no céu, e elas não são derramadas por causa da nossa desobediência, por causa da nossa falta de constância na vida cristã. O autor está sendo bem claro aqui, ó. Ele vai dizer que o ouvinte operoso, ele é bem-aventurado, mas para ele ser bem-aventurado, ele precisa ser um ouvinte operoso. Ele sai da teoria e parte para a prática. Por isso nós precisamos nos atentar para o que a palavra de Deus está nos dizendo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Jesus está aqui expondo a realidade daqueles que perseveram na palavra, pois a mesma se encontra na vida do crente como um sinal da verdadeira comunhão. E aqui é uma realidade prometida. Ou seja, há uma promessa aqui de oração respondida. E essas orações respondidas só vêm para aqueles cujas vidas são controladas pelas diretrizes específicas da palavra de Deus. E aí Paulo vai nos lembrar, quando ele escreve a Timóteo, sobre o permanecer firme na palavra de Deus. Ele vai dizer, no capítulo 3, verso 14, tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste. Ele exorta o seu discípulo a permanecer firme naquilo que aprendeu. Nossas convicções, meus irmãos, não podem ser lançadas no mar do esquecimento assim. E existem duas questões aqui que devem nos alertar. Primeiro, nós não podemos lançar nossas convicções no mar do esquecimento por causa daqueles que nos ensinaram. Paulo vai citar aqui, ó, tanto a mãe, tanto a avó, quanto a mãe, respectivamente, de Timóteo, Lloyd e Eunice. E com certeza, ele poderia citar a si mesmo. Pessoas que o ensinaram. Não eram elas guias confiáveis? São perguntas que nós poderíamos fazer. Pessoas de estatura espiritual e vida santa. Quem foram aqueles que te ensinaram os primeiros passos? Quem foi aquele que te ensinou os primeiros passos? A pessoa que te ensinou os primeiros passos não é uma pessoa de envergadura espiritual, não é uma pessoa de significância, de uma estatura espiritual considerável. Então é a primeira coisa que eu preciso pensar acerca da minha necessidade de permanecer firme. Quem foi que te ensinou os primeiros passos da palavra de Deus? Que te apontou a verdadeira palavra, que te ensinou? É a primeira coisa que eu preciso observar. Eles eram mentores verdadeiros. E não charlatões que estão aí na internet. Em segundo lugar, porque essas verdades estão firmemente estabelecidas sobre o sólido fundamento que é Cristo. O texto levanta a informação de que Timóteo sabia as sagradas escrituras desde a infância. Aqui nós podemos entender que é a infância literal de Timóteo e também desde a infância espiritual. Timóteo conhece as sagradas letras desde sua infância. Portanto, aqueles que perseveram na palavra, fazendo dela sua identidade e credencial, demonstram o seu amor verdadeiro por Cristo, por sua obra realizada, e o próprio Cristo que prometeu se manifestará a estes que são fiéis à palavra de Deus. João, no capítulo 14, verso 21, ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei,
e me manifestarei a ele. Um pastor puritano do século XVIII, ele vai comentar esse trecho dizendo: Jesus disse que seus seguidores demonstram amor ao obedecê-lo. O amor não é sozinho, ou não é feito somente de belas palavras. O amor, ele se caracteriza por um compromisso verdadeiro e uma conduta exemplar. Se amamos a Cristo, devemos demonstrar obedecendo o que Ele diz em sua palavra. Como é que está o seu contato com a palavra de Deus? Como está o seu amor para com o próprio Cristo em relação ao contato que você tem com a palavra de Deus? Um outro aspecto que nós podemos observar é que a prática da palavra de Deus revela-nos o contraste. Contraste, nós nos lembramos de duas coisas que podem ser comparadas. E aí o texto vai dizer: não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. O termo ouvinte negligente aqui no original dá a ideia de alguém que ouve e logo esquece, trazendo também a ideia de alguém que se esquece com facilidade o que ouve, sem atenção, não levando a sério o que foi transmitido. Esse é o ouvinte passivo, esse é o ouvinte superficial, que não permite, se é que nós podemos usar essa palavra, não permite, que a palavra de Deus penetre e transforme a sua vida. Se nós atentarmos para a seriedade do que o texto está dizendo, nós podemos nos lembrar de Jesus, eu acho que no capítulo 5 de João, no versículo 46, se eu não estiver enganado, ele vai dizer assim: vocês não querem vir a mim para serem salvos. E o outro trecho vai dizer: vocês não ouvem as minhas palavras, porque vocês não são dos meus discípulos ou das minhas ovelhas. Olha a seriedade do que Tiago está falando aqui. Quando nós não temos contato com a palavra de Deus, e mesmo tendo, somos ouvintes negligentes, nós precisamos analisar a nossa vida, se de fato, de verdade, ela pertence a Deus. Pastor Cleilson, ontem na sede, pregando aos jovens, ele disse que a prova dos 9, para saber se de fato, de verdade, pertencemos a Deus, é se nós nos perguntarmos: eu amo aquilo que Deus ama? Eu detesto aquilo que Deus detesta? Ou eu gosto daquilo que Deus não gosta? E eu não amo aquilo que Deus ama? São perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Eu preciso observar as características do ouvinte negligente. Quando nós analisamos de forma teológica essa figura, nós estamos diante, meus irmãos, de uma pessoa que possui uma fé morta. Tiago 2,17. Pois não há frutos visíveis de obediência e muito menos transformação. Esses são os falsos crentes e, em sua maioria, e muitas vezes, são indistinguíveis dos verdadeiros crentes. São tão iguais na aparência, mas quando nós olhamos os frutos, nós conseguimos distinguir. Porque até o momento de nós olharmos aparentemente, nós não vamos conseguir distinguir estes dos verdadeiros crentes, até o momento que venha o julgamento. Esse julgamento virá e varrerá o seu edifício religioso hipócrita. Porque quando nós construímos uma relação íntima com a palavra de Deus, nós estamos colocando tijolos neste edifício que está sendo construído para a glória de Deus. O julgamento virá e varrerá a prática religiosa hipócrita desse falso crente. Mateus 24,
38, 39, Jesus é bem claro ao falar a respeito disso. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Este é o ouvinte negligente. Ele é como aquele que assiste um sermão, mas não aplica nada do que ouviu. Agora, quanto ao crente verdadeiro, e sendo redundante, né, porque todo crente tem que ser verdadeiro. Ele é o operoso praticante, ou deve ser. Operoso praticante, no original, é poietes ergon, que aqui literalmente é o obreiro, o construtor de poesia, ou o fazedor de obra. Alguém que executa o que foi ensinado. O texto vai dizer: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Como já havíamos visto na mensagem anterior, aqui nós estamos diante de uma ação praticada sobre si mesmo. Esse crente, ele precisa praticar, tornar natural, pois é necessária a prática da palavra de Deus para a sua vida hoje, para a sua vida amanhã, para a sua vida depois. Toda vez que lermos, toda vez que a ouvirmos, toda vez que nos lembrarmos dela, toda vez que nos colocarmos diante dela, ou todas as vezes que nós estivermos em situações que necessitarmos do conselho da palavra de Deus. Se nós não tivermos prática ou intimidade com esse livro, nós não vamos conseguir achar resposta para a solução da adversidade que nós estamos enfrentando. Já viu quando nós compramos um equipamento novo? Qual que é a prática do brasileiro quando compramos um equipamento novo? É ler o manual? Já riram, né? A curiosidade é tão grande que eu vou primeiro no equipamento. A primeira vez que eu instalei um chuveiro na minha vida, eu queimei ele. Porque o chuveiro, para ser ligado, ele tem que estar cheio d'água. Você vai lá instalar o chuveiro, ele tem que estar desligado. Aí você liga o registro. A água vai ser conduzida para dentro do diafragma do aparelho. Tem uma borrachinha lá dentro, como se fosse uma peneirinha de borracha, ou uma bacinha de borracha ali dentro. Aquilo se chama diafragma. É ali que se enche d'água. E aí ele vai tomar a resistência do chuveiro. Ela foi feita para funcionar dentro da água. Por isso que você liga ele desligado. Você liga o registro com ele desligado. Ali, ó, no meio, na chave do meio. Agora, os fabricantes estão tão preocupados que já vem com adesivo ali, ó, na chavetinha, para segurar a chavetinha no meio, para ele estar desligado. Só que como nós não temos prática para ler, né? A gente vai lá e paf, rompe o lacre e liga ele no verão ou no inverno. Aí você pega e chama na água. Como a água não chega a tempo antes da energia elétrica, o seu chuveiro dá aquele... Fica parecendo uma tocha, né? Na parede da sua casa. Ele enche de fogo, não de água. Fica parecendo chuveiro de pentecostal. Enche de fogo. Pois é. A nossa péssima mania, irmãos, é quando nós compramos um equipamento, e o nosso primeiro contato é com o equipamento e não com o manual. Então, qual deve ser o desejo do crente? Ter contato com a palavra de Deus, para ele conhecer a vida dele. Está tudo escrito aqui. Deuteronômio capítulo 29 diz assim: as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, e as que estão encobertas são para o Senhor nosso Deus. Aí o ser humano, ele quer ir atrás das encobertas. Ele não quer tomar conhecimento das que foram reveladas, que estão aqui, ó. Ele quer as encobertas. E aí começa a surgir as heresias, né? O ensino
da batalha espiritual, que eu preciso, eu preciso fazer uma regressão na minha vida, para saber onde é que meus pais erraram, porque só acontece desgraça na minha vida. Eu nunca fiz nada, mas como meu pai fez e não consertou com Deus, então eu tenho que fazer uma regressão. Isso é assunto de batalha espiritual. Isso é heresia. A Bíblia é bem clara: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aí o texto continua: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não existe essa que eu tenho que ir lá atrás para fazer uma oração e repreender a maldição hereditária na minha casa. Isso não existe. Estão ensinando isso por aí. E não é de agora, não. E aí fica aquele monte de gente lá escutando um cego para guiar aquele monte de cego. Aí a consequência qual que é? Cair no buraco. Porque um cego que vai guiar um monte de cego, vai todo mundo cair no buraco. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso não é nem texto ou ensinamento do Novo Testamento, não. Se não me engano, lá em Ezequiel 18, vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Então nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. O praticante é aquele que incorpora a palavra na sua rotina, nas suas decisões e em suas condutas. Assim como na ocasião que envolveu Noé, onde o dilúvio levou os negligentes, em contrapartida, a semelhança da atitude de fé daquele que pratica, são os ouvintes operosos. Diante de Deus permanecem firmes, pois há uma promessa a ser cumprida. O texto diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração perversa. Então quem é que foi levado e quem é que ficou? Os que foram levados foram os que foram salvos, ou os que ficaram foram os que foram salvos? À luz do texto aqui de Noé. O dilúvio veio e levou a quem? Os que ficaram ou os que precisavam ser levados? O dilúvio levou aqueles negligentes. E os que permaneceram firmes na promessa de Deus foram salvos. Entraram na arca. Figura de Cristo aqui, ó. Por isso que o texto lá, estando duas moendo no moinho, uma foi levada e a outra foi deixada. Qual das duas foi salva? A que foi levada? O texto de Noé está falando que quem foi levado pelo dilúvio. Está vendo? Mas a maioria dos intérpretes aí dizem que os que foram levados foram os que foram salvos. Os que ficaram é que foram salvos. Permaneceram firmes nas promessas de Deus. E em face às adversidades, não temeram nem por suas vidas. Está lá, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Possamos permanecer firmes na palavra de Deus. Uma outra questão que precisa ser avaliada, e a última, é que a prática da palavra nos remete a uma promessa. O texto diz: esse será bem-aventurado no que fizer. Como já abordamos, bem-aventurado aqui no grego é makarios, que é ser feliz, abençoado, plenamente satisfeito. A promessa é de bênção nas obras. Salmo 1, verso 3, tudo quanto fizer, prosperará. Não apenas em pensamentos ou intenções. Os salmos, como esse, qual esse? O Salmo 1, surgiram num contexto em que Israel já tinha desenvolvido uma tradição de sabedoria. Especialmente no período de estabilidade nacional, como nos reinados de Davi e Salomão. A ideia de que a vida piedosa traz bênçãos visíveis fazia parte, meus irmãos, do pensamento da aliança veterotestamentária, ou seja, da aliança do Velho Testamento.
Conforme Moisés deixa registrado em Deuteronômio 28, depois leia lá. O texto vai dizer: você nunca vai ser colocado por cauda, sim por cabeça. Isso é para Israel. Israel demonstrava a presença de Deus na vida deles quando eles prosperavam. Deus fazia com que eles prosperassem. Era Deus que fazia com que eles prosperassem. Então, a prosperidade sobre a vida do povo de Israel demonstrava a presença de Deus. E o que demonstra hoje a nossa prosperidade? Se nós não somos o povo da velha aliança, e Jesus disse assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, se nós somos o povo da nova aliança, aonde está o sinal da nossa prosperidade? Você já se perguntou isso? Senhor, se para o povo de Israel a prosperidade financeira, a vitória nas guerras, a conquista de territórios naquela época, era o sinal da presença de Deus no meio do povo, qual é o sinal da minha prosperidade hoje, Senhor? Sendo parte da nova aliança? Você já se perguntou isso em algum momento da sua caminhada? Irmãos, o que prova a nossa prosperidade enquanto integrantes do povo da nova aliança é Cristo na nossa vida. Não existe tesouro maior do que isso. Porque tudo que é físico, palpável, isso vai passar. A traça vai comer. Tudo que você juntar nessa vida vai ficar aí. Nós não vamos levar. Agora, se nós temos Cristo, até na eternidade, nós gozaremos plenamente do prometido de Israel. A maior aliança do crente hoje, o crente verdadeiro, infelizmente tem que falar isso, é Cristo na vida desse crente. Porque se Ele é o dono do ouro e da prata, eu não preciso ir atrás do ouro e da prata, porque eu tenho na minha vida o dono do ouro e da prata. É Ele que move céus e terra em meu e seu favor. É isso que tem que estar na nossa cabeça. A palavra hebraica traduzida como prosperar aponta para o seguinte significado: avançar, ser bem-sucedido, crescer, ter êxito. Irmãos, essa prosperidade não está limitada ao sentido financeiro ou material, como se interpreta. Olha que nós estamos falando da aliança do Velho Testamento. Não podemos interpretar erroneamente essa situação hoje, pois no Antigo Testamento prosperar significa cumprir o propósito para o qual algo ou alguém foi designado. Isaías, no capítulo 55, verso 11, o profeta, ele vai declarar: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para o que designei. A palavra prosperar, no propósito para o qual Deus enviou, tem esse significado. Ela vai cumprir aquilo que eu determinei. O propósito de Deus na nossa vida vai se cumprir, porque foi Deus que determinou. O propósito de Deus na minha e na sua vida vai prosperar, porque Deus determinou que aconteça dessa forma. Porque não é o meu e nem o seu nome que deve ser exaltado ou glorificado. O nome que deve aparecer é o nome do Senhor Deus, porque foi Ele que designou o meu e o seu destino. E graças a Deus que esse destino foi designado por intermédio de Cristo Jesus na cruz do Calvário, em favor da minha e da sua vida. Irmãos, está aqui uma palavra que não enche templo. Ah, Senhor, então quer dizer que minha prosperidade está simplesmente no Senhor? O Senhor não vai me dar nenhuma riqueza? Ter Cristo, queridos, é o maior tesouro que um homem pode ter. O maior milagre que Cristo pode fazer na vida de um homem não é ressuscitá-lo do túmulo, não, literalmente falando, mas é ressuscitá-lo de uma vida sem significância, e deixarmos de ser alvos da ira de Deus.
Nós não estamos mais no caminho com o inimigo. E o inimigo aí não é o diabo não, viu? Quando Jesus vai dizer assim, olha, acerta a sua vida com o caminho, pague no caminho com o seu inimigo. Tudo que você deve a ele, acerte estando no caminho com ele. Porque se ele chegar diante do juiz, ele vai te entregar diante do juiz, o juiz vai te condenar e vai te lançar na prisão. E você vai sair de lá somente quando você pagar o último centavo. E nós temos condição, queridos, de pagar o último centavo? Então quem é o inimigo que está no caminho? É o próprio Deus. O maior inimigo do homem sem Cristo é o próprio Deus. O Senhor nos tirou do caminho desse inimigo, de si mesmo. Pagou a nossa dívida em Cristo Jesus. E nos fez assentar nos lugares celestes. Você crê nisso? Toda a dívida foi paga. Quinta-feira nós falamos aqui a respeito do juízo investigativo, essa heresia da adventista. Que em 1844 Jesus Cristo voltou lá para o tabernáculo celeste e está lá observando. Essa ficha aqui é do Eliezer. Eu não acho que ele tem condição de entrar no céu, não. Manda para o inferno. Jesus está fazendo isso? Ou na cruz do Calvário ele disse que está consumado. Tudo está pago. Ele não deve mais nada. Mesmo que eu entre no céu sem nada, sem nenhum galardão, o importante é estar no céu. E não estou dizendo que o galardão não é importante. Mas termos a nossa eternidade definida em Cristo é o melhor tesouro que o homem pode ter. Porque o restante vai tudo cair. Pode ter herança para receber. Pode ter muitas coisas prometidas, mas o dia final, onde compareceremos diante do Senhor e teremos que dar conta a Deus, nós vamos poder glorificar o Senhor e dizer: Senhor, minhas dívidas foram pagas pelo seu Filho. E a promessa do Senhor é que eu poderia entrar na cidade pelas portas. Esse é o grande tesouro do crente. A palavra prosperar aqui está ligada diretamente à fidelidade da palavra de Deus. O Salmo 1, verso 2 vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Não é uma promessa universal, mas uma descrição do resultado natural e espiritual de uma vida alinhada à vontade de Deus. Ou seja, meus queridos, somente para os crentes em Jesus, o justo prospera não porque tudo dá certo, humanamente falando, mas porque tudo que ele faz está dentro da direção divina e cumpre o propósito de Deus pelo qual ele determinou. Portanto, amados, a bênção de Deus está vinculada à obediência e não somente ao escutar. Lucas 11, 28, Jesus vai dizer: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Muitos querem os frutos da palavra sem cultivar a obediência em lê-la. Mas Deus, por intermédio de Moisés, deixa essa realidade clara para Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, só então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Somente assim vamos prosperar. Tendo contato com este livro, construindo uma vida de relação íntima com esse livro. E eu digo aos irmãos, não é fácil. Mas nós estamos aqui para ajudar os irmãos na prática dessa palavra. Por isso, queridos, concluindo, a prática da palavra de Deus é o caminho para a verdadeira felicidade e sucesso espiritual do crente. Não existe outro caminho. Não basta apenas ouvir, muito menos admirar. Nossa, que palavra que o pastor Cleus pregou ontem, falando a respeito dos amigos de Jó, daquilo que a Bíblia
determina, aquilo que Deus prescreveu, tanto para Jó, quanto para os outros, que a princípio, aparentemente, estavam prosperando. Que palavra bem colocada, que palavra propícia para o momento. Isso não adianta. Não adianta somente sermos admiradores, ou até mesmo conhecedores da palavra de Deus, se ela não é a realidade prática na minha vida. A bênção está em viver o que ela ensina. E aí podemos fazer algumas perguntas. Você tem atentado para a palavra como um espelho que revela a sua verdadeira condição? Tem perseverado nela, lendo-a, ruminando-a, examinando-a, pesquisando a fundo o que a palavra está ensinando? Ou eu e você somos apenas ouvintes negligentes? Mas eu quero dizer para os irmãos que hoje é o dia de você e eu decidirmos viver completamente para esta palavra, praticando-a fielmente, experimentando da bem-aventurança prometida pelo próprio Deus, a partir de um compromisso real e verdadeiro com essa palavra. Irmãos, naquele dia, nós estaremos diante de Deus, e você verá o quão foi preponderante, sine qua non, ou seja, condição essencial para a minha e para a sua vida, quando nós nos mergulhamos nessa palavra. Estaremos diante de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele dará testemunho a meu e a seu favor. Portanto, que essa palavra seja algo precioso para você, como água, a comida e o sono. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.